Tá friozinho, né? Peraí. Configurações. Não. Ah, eu tinha uma bem legal. Vamos ver se eu acho. Do Monteiro Lobato. Bom dia. Oi! Tá de touca? Tá frio aqui. Tá frio, né? É Aqui que tá. eu tava passando pano na casa, daí eu tô, como é que é? Esquentada. É, não, aqui Bom, acordou frio já. O dia daí. hoje sim. Opa, deixa eu fechar aqui para não ninguém me chamar. O André tá conseguindo falar? Não dá para escutar. Peraí, André. Peraí. O André tá com problema. Tá tudo bem aí? Vocês estão me escutando? Ó. Peraí que eu expulsei o André, vou chamar ele de volta. Ah, é. Ontem fizeram isso comigo, me tiraram da aula. Ó, eu acho que ninguém me queria na aula. Me tocaram da aula ontem. Pense. E Ai, o ai. Skype deixa qualquer um fazer isso, né? Não precisa Ah, ser o dono faz. da chamada. Qualquer um pode fazer. Pode. Daí. O Skype é sem vergonha. Ele é safadão. Vamos ao AVA. Começar a nossa aula. Pessoal, então eu vou fazendo uma revisãozinha aí. Consegui chamar ele? Não. Tá me ouvindo, Rafa? Agora sim. Ai, que O, bom. o Rafa te Mas chutou o da meu aula. estava ok, professora. O Rafa entrou, aí o meu som saiu. O problema é com o Rafa. Vai entender. Acho que eu tenho que entrar antes do André na aula. É, vocês dois estão conflitando. Ontem teve Vamos, reunião da escola da Rafa e a reunião que era para durar 1 hora durou quase 2. ai, cansa, Reunião, né? reunião online não é a mesma coisa, né? A Não. gente fica muito longo, né? Aí eu É, chutei daí o pau na até barraca. um falar, até um falar, a gente fica ansioso. Eu fico ansiosa com reunião. Olha, a aula ainda vai, porque eu falo, é praticamente só eu que falo. Mas dá uma ansiedade, né? Eu tenho ansiedade. É ver o coordenador que resolve fazer reunião pelo WhatsApp. Ai, gente. Daí é para acabar, né? Pessoal, então, retomando aqui as nossas aulas. Então, hoje é dia 14 de... Opa, estou errada. Hoje é dia 16 de junho. Então, dia 23 nós teremos a última aula. Dia 30, tá? Deixa eu escrever aqui. Então, 23, última aula. Dia 30, revisão. Tá? Daí começa a semana de prova do dia 1 ao dia 7 de julho. Eu tinha falado que era dia 8, mas eu falei errado. É dia 7 de julho. Tá? A prova vai ser naquele mesmo sistema, aquelas questões discursivas, tá? Né? Então, dentro da nossa proposta da aula, não pedi nada diferente, nada extraordinário, então, né, vocês estão todos com notas excelentes, né? Todos eles. Bom, daí depois que eu corrigir as provas, lançar as notas, eu vou marcar uma aula, né, para verificar se alguém tem alguma dúvida em relação à prova, às notas. Depois que eu lançar, mas como a turma de vocês é pequena, logo eu já lanço.
Vocês terminando de fazer a prova, já vou lá, já corrijo e já lanço as turmas pequenas, já faço bem rápido, né? Porque eu tenho turmas grandes, daí já complica um pouco mais, tá bom? Então, a prova, ela vai começar da aula 9, tá? Então, vocês já podem, né? Quem quiser revisar, tem os vídeos, tem os materiais, tá tudo lá certinho, tá? E, então, nós começamos com o conto, tá? Com o conto, daí tinha lá responder no fórum, apresente um conto e como trabalhar com o mesmo, né? Daí quem fez, a maioria, todos fizeram, tá? Depois, da semana 10, era sobre a moral, né? Sobre a influência do conto em relação à construção da moral. Fábulas, Tá? né? É, a questão das fábulas, é isso mesmo. Daí aqui, apresente sua opinião sobre a influência dos contos de fadas em relação à construção da moral das crianças e dos adolescentes. Daí, essa era a aula 10. A aula 11, que nós já vimos, que eram os provérbios, tá? A aula 11, que eram os provérbios. Então, aqui, apresente o provérbio, como você trabalharia em sala de aula. Essa era a aula 11. E nós temos a aula 12, que eram as adivinhas. Retomando aqui, né, para verificar se alguém deixou para trás. A questão das adivinhas. Tá, então aqui era a questão das adivinhas, né? Qual é a importância das adivinhas aqui? E sempre, né, fazendo uma reflexão da prática desses estilos textuais e sala de aula. A última aula foi a aula 13, que foi sobre as ilustrações. Eu abri ontem. Se eu não me engano, eu acho que alguém não fez, eu não lembro quem. Tá? Mas aí dei uma olhada lá, né? Qual é a importância das ilustrações e tal. E hoje nós vamos falar, então, de Monteiro Lobato, tá? Eu olhei o plano de aula lá, praticamente, nós vamos vencer, tá? A única coisa que talvez eu não trabalhei, vou trabalhar na próxima aula, é mais a literatura... a literatura internacional, né? Mas como vocês têm, né? Vocês têm disciplinas específicas, né? Sobre a literatura americana, enfim. Então não esquentei muita cabeça nesse sentido aqui. Então, como você trabalharia com a obra de Monteiro Lobato em sala de aula, tá? Então, nós sabemos que hoje, né, com essa questão do bullying, do preconceito, das obras de Monteiro Lobato, aí tem algumas críticas e reflexões, mas nós não podemos negar a grande contribuição que Monteiro Lobato teve, né, principalmente em relação, tá? Principalmente em relação a literatura infanto-juvenil, né? Foi ele que levantou a bandeira no Brasil em relação a isso. E para aquela época, né, era o que as crianças e os adolescentes tinham na televisão. Tá? Eram histórias imaginativas, a Emília, tá? O Pedrinho, né? Então dava vazão realmente para aquela faixa etária, para aquele momento histórico. Tá? Então, nós vamos discutir um pouco sobre a obra de Monteiro Lobato. É claro, né, pessoal, uma aula aí de uma hora e pouquinho, é muito pouco, né, pela extensão que é a obra de Monteiro Lobato, né? Por isso que tem muitos profissionais na área de literatura que só trabalham um autor, né? Só se aprofundam, né? Assim, Monteiro Lobato, Machado de Assis,
enfim, porque é uma imensidão, né? Eu não sei, eu acho que não tinha internet naquela época, não tinha Facebook, porque eu não sei como que eles arrumavam tanto tempo para escrever, né? Às vezes você precisa escrever uma poesia, uma lauda de alguma coisa e você não acha tempo para escrever porque você não tem tempo, né? Então eles realmente se debruçavam, né, naquela época com caneta, né? Caneta tinta, né? Tinha que molhar na tinta. E depois veio a máquina de escrever, né? Aquelas maquininhas ali, né? Então é muito interessante você verificar. É lógico que com a evolução da internet, da gráfica, né? Com a evolução das ilustrações, as próprias obras de Monteiro Lobato sofreram uma mudança. Os livros antigos praticamente não têm figuras. Tem um outro desenhinho, né? Então, a televisão também transformou a obra, né? Conseguiu criar os personagens de Monteiro Lobato. Então, a televisão, ela não é do todo ruim, né? Ela não é do todo ruim, tá? Pessoal, vamos lá, então. Então, eu coloquei lá para vocês, na aula, eu coloquei 3 artigos, né? Eu coloquei aqui uma professora trabalhando, a história de Monteiro Lobato aqui, 3 vídeos, mas assim, você entra na internet, tem uma infinidade de propostas, tem uma infinidade de vídeos, tem uma infinidade de artigos, né? Até porque ele foi realmente, né, o que trouxe a literatura para as crianças. E ele era, né? Ele era polêmico, né? Ele tinha um pé na política, né? Ele tinha um pé na questão social, ele não era simplesmente um escritor, né? Que se fechava no mundo dele e escrevia. Então, ele também, no decorrer da vida dele, da história dele, ele também criou aí algumas polêmicas, tá? Então, tem tudo isso, né? Que ele não foi um escritor morto, né? Na realidade, ele é mais vivo do que nós, né? Ele foi um empreendedor, né, professora? Sim, sim. Ele criou uma gráfica, né? Uma editora, né? Ele foi além de ser escritor. Então, tem muitos, né, que você vai estudar a história, não. Clarice Lispector, ela foi uma escritora, ela ficou naquele mundo dela de escrever, mas ela não saiu dali. Cora Carolina, né, a Cora, né, e tantos outros, tá? Ele não, né, tinha uma visão empresária, né? Ele ganhou dinheiro, né, com as obras. E quando ele foi para a televisão, ele ganhou muito dinheiro, né? Então, ele era um cara visionário, eu diria. Né? Ele tinha uma visão assim. Bom, vamos lá, então. Tá, eu vou discutir aqui os textos, né? Quem não leu não tem problema, depois vocês verificam. Eu vou trabalhando aqui no decorrer da discussão, quem quiser falar, fique à vontade. Então, o primeiro texto, né? A literatura infantil de Monteiro Lobato e o etiário Escola Novista. Esse artigo, eu não vou me aprofundar muito, que ele é mais pautado para criança pequena, né? Que não é muito público de vocês, mas é bom, né? Para vocês conhecerem aí esse processo, tá? Então, é uma discussão, né, da Luciana Aparecida Nunes,
Tá? Então, o que ela traz nesse artigo? Ela traz aqui os princípios do personagem da obra de Monteiro Lobato, da educação progressiva, do Anísio Teixeira. Tá? Então, o que era a educação progressiva? Era a escola novista. O que é a escola novista, a escola nova? A escola nova, ela veio derrubar, ela teve uma tentativa aqui, tá? De derrubar a escola tradicional, baseada na obra de Carl Roger, baseada aqui na obra de Carl Roger, aonde o professor deixa de ser o centro das atenções e o aluno, o estudante, passa a ser aqui o centro das atenções, aonde ele pode começar a expressar os seus sentimentos, o seu desejo, tá? Então, a literatura infantil lobatiana, né, é uma expressão de uma filosofia da educação, do movimento de renovação educacional durante os anos de 1930, tá? Então, para a época, Monteiro Lobato revolucionou a escola, que a escola ela era totalmente tradicional, e ele caminhou junto com Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um grande pesquisador, um grande educador que trouxe um movimento para quebrar a escola tradicional. A escola progressista, ela começa a tirar o professor do centro e trazer o aluno para o centro, buscando, trabalhando a questão do eu, do self, que esse estudante tem sentimentos, que ele sente, e Monteiro Lobato foi de carona nesse processo aí. Então, realmente, ele teve aí, eu diria, uma expertise para a época. Bom, aí aqui a questão do sentido filosófico, construído aqui, atividade desenvolvida, as questões intelectuais brasileiras, os aspectos aqui das discussões filosóficas. Então, o Anísio Teixeira, ele teve um papel importante no movimento da escola novista, em 1930, junto com Fernando Azevedo, e Lourenço Filho. Esses três educadores aí, eles foram muito significativos aí, inclusive o Anísio Teixeira teve uma grande contribuição em relação à Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que nós levamos aí nada mais, nada menos que 35 anos para mudar essa lei. Tá? Aqui os trabalhos, então eles vieram aqui procurar o que? A construção de um saber pedagógico, discutindo o que? Uma educação através do diálogo, tá? Eu estou lá na página 2, aproximando mais, a discussão dos filósofos, Durkheim, Dill, na questão aqui de levar já a questão do projeto político educacional, a concepção filosófica de educação, que a escola não era simplesmente um espaço onde o professor ditava as regras e o aluno aprendia a escrever e ia para casa. Tá? A questão do diálogo, das divergências, aqui houve muito debate nessa época, tá? A questão da reforma social política, a modernização, e já se lutava para uma democratização da educação e do país neste período. Aí, claro, nós tivemos o princípio da psicologia, da doutrina pedagógica. A escola brasileira, ela foi, no começo, uma questão da doutrina. A igreja, os jesuítas, eu sempre falo,
Os jesuítas deixaram, né, a doutrinação nas paredes brasileiras. Então, aqui, a questão aqui de verificar a tentativa, a coerência pedagógica escola novista, pioneiros, daí eles foram pioneiros da educação nova. Epa, essa escola tradicional aí não. Vamos levar os estudantes a pensarem, a terem voz, né? Ô, professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha, quando o modelo era centrado no professor, né? Mas a escola gente sabe, sim. a escola super tradicional, o aluno era simplesmente um coadjuvante, ele não era o foco das atenções, como bem a professora disse, etc. A pergunta que eu falo é a seguinte: como é que dava para traçar um perfil da realidade do estudante brasileiro, por exemplo, no interior, né? Porque hoje a gente sabe que a questão da formação dos professores ela é continuada, ela tem uma preocupação, o professor já sai com essa preocupação, sabendo que ele vai ter que estar sempre atualizado, vai ter que estar sempre buscando coisas novas. O processo é muito dinâmico, nunca para, né? Não. Então, será que era essa a realidade do país? Porque talvez esse processo centrado no professor, todas as crianças chegavam uniformizadas, e o professor já entrava na sala, todo mundo ficava de pé, fazia uma oração, e sei lá, né? Tinha todo Cantava o hino e tal. Cantava o hino, etc. Mas essa não era a realidade do país, né? No interior, até mesmo nas grandes capitais, eu não sei como é que funcionava essa questão de formação do professor, ou seja, o professor naquela época ele estava à altura de desempenhar esse papel que era centrado nele, ou o processo educacional era mais, digamos assim, plano, né? Não tinha tanto, era muito conteudista e ponto final. Na realidade, assim, essa proposta, né, desses 3 pioneiros que levantaram a bandeira no Brasil contra a escola tradicional, não foi, na realidade, ela foi ouvida depois, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Eles choveram no molhado em 1930. Tá? Até porque, nessa época, nós tínhamos 70% da população brasileira, 60%, 70%, analfabeta total. Então, nós tínhamos pouquíssimas escolas. É que não tinha escola mesmo, né? Essa realidade é que não, ela estava fora da escola, né? Agora que eu entendi. Exatamente, eram 3 pensadores, 3 pensadores deslumbrando um país que realmente investisse na educação, porque eles entendiam. Então, por exemplo, assim, nós tínhamos o quê? A maioria das escolas que tinham nessa época eram escolas criadas pela Igreja Católica. Tá? Criadas pela Igreja Católica. Alguns grupos já morreram, tipo Divina Providência, e as Irmãs de Caridade, né? E tantos outros aí. Eu nem sei quantos grupos, né? Nós tivemos aí, Dom Bosco, o próprio Dom Bosco, o Dom Bosco criou escola, e todos por aí. Então, na realidade, isso aí eu via que era mais um sonho do que uma realidade. E daí nós tínhamos, logicamente, no interior, o que acontecia? Alguém lá comprava a ideia e abria uma sala. Tá? Abria uma sala, se tivesse alguém lá naquela região que soubesse ler e escrever, ia dar aula. Recebia-se os materiais por correspondência, que levava não sei quanto tempo, né? Quer dizer, se a criança tivesse um lápis e uma borracha, já era muito. Então, sabe, André, se você for ler essa época de 1930, 1950, 1960, foi uma época muito difícil para a educação. Bom, você tinha 70% de pessoas iliteradas, eu não sei como é que chama isso, analfabetas, desculpa. E então analfabeta total.
Isso significa que não tinha escola. A escola não era uma coisa presente na vida das crianças, né? Era exceção e todo mundo estudava até o quarto ano, mas quem estudava, né? Não era uma regra assim como. Quem estudava até o quarto ano era doutor já, né? Nossa, entendi. Já era doutor. Faz sentido. O meu pai teve um professor nessa época em casa, tá? Então, os eletizados, os que tinham um pouco de dinheiro, o que que eles faziam? Eles contratavam, a pessoa vinha, ela morava na casa, tá? Às vezes ela só ficava, ela não ganhava nada, ela ficava ali por moradia. Então, ela Nossa, ficava lá 6, 7 meses, o meu pai foi assim, né? Meu pai e os meus tios foram alfabetizados assim. O olha. professor que era idolatrado, né? O professor, então a pessoa que soubesse, tá? Então, uma pessoa naquela época que soubesse ler e escrever, ela era idolatrada, tá? Ela era totalmente idolatrada, era assim, meu Deus, né? Eles colocavam tapete vermelho, né? O meu pai fundou escolas na época, né? Ele fundou escola até, eles falavam o primário, depois tanto que as formaturas nos anos 60, 70, se você pegar as fotos dessas formaturas naquela época, de quarto ano, os estudantes colocavam beca. Beca, né? Você vai por aí, você vê, né? Então, era um público muito pequeno. Infelizmente, ainda, né, os nossos dados estatísticos educacionais são complicados. Hoje nós temos aí 50% dos jovens brasileiros fora do ensino médio, tá? Então, fora do ensino médio, tá? Existe um movimento, sim, do governo oferecer ensino do ensino médio online, tá? Online até, não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Aí é uma outra discussão que daí vai muito longe, mas para ver se diminui essa tragédia que está o ensino médio. O ensino médio está uma tragédia. Então, nós tivemos agora, nos anos 70, 80, 90, até 2010, nós tivemos um grande avanço, tá? Na educação de maneira geral, apesar, né, de dificuldades, mas nós tivemos um avanço, né? Construções de escola. Então, hoje, tirando a educação infantil de 0 a 4 anos, nós não temos uma escola para todos. Mas, a partir do primeiro ano, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, nós temos uma escola para todos, tirando algumas regiões, tá? Mas também, às vezes, o que os pais fazem, por exemplo? Eles querem o filho aqui no Leôncio Correia, por exemplo. Então tem uma escola ali no Barreirinha, tem uma escola ali no Santa Cândida, mas eles querem aqui no Leôncio Correia. Então, eles vêm ali e fazem uma fila ali, porque eles querem o filho ali no Leôncio Correia. Tanto que hoje existe a regra, né, que o estudante tem que estudar perto da casa dele. Se lá não tiver vaga, ele pode escolher uma outra escola. Então, nós tivemos avanço, mas de 2010 para cá, 2015 para cá, principalmente o ensino médio, ele andou para trás. Tá? A educação infantil, não. A educação infantil, nós tivemos avanço, de 1º a 5º ano também, mas de 6º a 9º ano e ensino médio, nós andamos para trás. Tá? Bastante. Bom, mais alguma dúvida, André?
Não, talvez isso aí refletisse na questão do Enem, né? Se o É, ensino médio está andando para trás, ao mesmo tempo a internet está trazendo muito mais fontes e possibilidade dos alunos de pesquisarem, de ampliarem, e ao mesmo tempo a escola ela tem uma responsabilidade, talvez não está conseguindo cumprir o seu papel, né? Por isso que a senhora não, fala que está andando para trás, é isso, né? é nesse sentido. Ela não está cumprindo o papel dela. Tá? O adolescente, a escola não atinge o mundo do adolescente. Tá? Ela não consegue. Um professor ou outro que se moderniza, porque se moderniza, que entra num aspecto aí mais de novidade. Eu vi agora uma professora da Uniandrade que fez o PI, pelo Facebook. Menina, eles amaram, adoraram, né? Então, eu achei bem bacana, que é turma de primeiro período ainda, que é ligada em Facebook, adolescente. Eles se empenharam em fazer. Tá? Então, é isso que eu vejo. É que o professor, ele precisa entrar mais no mundo, mais no mundo do estudante. Tá? Bom, aí aqui nós temos o quê? Aqui na página 3, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, com Monteiro Lobato, quer dizer, Monteiro Lobato entrou nesse movimento, tá? Ele entrou aqui nesse movimento, junto, começaram a trabalhar aqui a política educacional, a doutrina pedagógica pelos princípios integrantes do movimento da Escola Nova, pensando no projeto político pedagógico baseado numa pedagogia escola novista, tá? Aí aqui, a questão teve manifestos, teve lutas aqui em relação à questão, e a impressão de Lobato, ao ler o manifesto que teve, tá, sobre as obras de Anísio Teixeira, ele admirava as ideias, Ele também, Monteiro Lobato, ele também acreditava nessa escola novista. Eles conheceram esse movimento nos Estados Unidos em 1927, tá? A difusão do campo editorial de Fernando Azevedo, as séries Atualidades Pedagógicas, na campanha Editora Nacional de 1931, e a editora que Lobato criou em 1927, tá? E desde 1921, a publicação de Narizinho Arrebitado, e aí começou o quê? O gênero literário no Brasil. Tá? Então, iniciou-se a discussão do gênero literário e a educação infantil, a literatura infantil, ela passou a ter um espaço, então, em 1930. Tá? E aqui nós temos, então, as interfaces de Monteiro Lobato, pedagógico, a filosofia produzida por Anísio Teixeira, privilegiando aqui vários artigos, estudos, juntando, trazendo a literatura, a filosofia, tá? E as obras de Monteiro Lobato aqui num sentido pedagógico, na questão aqui produzida por Monteiro Lobato e Anísio Teixeira em 1930. Bom, a questão da literatura infantil, Monteiro Lobato e a Escola Nova. Então, no século XIX, uma nova infância, de conceber a infância, de novas reformas no Brasil, meados dos anos 30, uma preocupação aqui com as crianças, querendo abandonar a questão da escola tradicional e trazer essa discussão da escola novistas, de práticas inovativas.
Então, vocês vão perceber que o quê? Essa discussão em relação a trazer práticas educativas inovadoras já vem há longo tempo, né? A questão aqui das reformas políticas pedagógicas, as questões intelectuais, a reformação intelectual, né? Eles trouxeram aqui as discussões de Joe Day, né? Da educação e o progresso, processo pedagógico na escola, a tentativa de orientar a escola no sentido de um movimento, de uma sociedade, né? Da revisão dos velhos conceitos psicológicos e sociais, que a escola ela tinha que ter uma postura autoritária, não, uma postura reflexiva, onde esse estudante ele tivesse o direito de expressar, né, a autoeducação, né, ele expressar aqui os seus desejos, os seus medos, as suas dificuldades de aprendizagem aqui, porque a escola nessa época ela não queria nem saber, né? Opa, se o estudante não aprendesse, era problema dele. E não era essa a visão que os pesquisadores tinham. E aqui, ela cita algumas obras de Lobato, né? Memórias de Emília, Viagem ao Céu, História do Mundo para Crianças, Emília no País da Gramática, e assim ela cita aqui vários. E esses livros, eles retratam o quê? O ensino de conteúdos como astronomia, história, língua portuguesa, fábulas, literatura, matemática, geologia e filosofia. Então, se nós pensarmos na obra de Monteiro Lobato e as disciplinas, né, a grade curricular, a obra de Monteiro Lobato contemplava praticamente a grade curricular da época. A educação infantil, infanto-juvenil, imaginados pelo autor e desenvolvido pelo seu personagem. Então, ele era muito esperto, esse Monteiro Lobato, né? Ele casou tudo. Ele era visionário, né? Vamos combinar. Tá? A educação aqui, a conservação entre adultos, crianças, claro, né? Eu acho que ele tinha uma responsabilidade. Ele pensou nessa escola novista, mas, né, ele casou tudo, né? Aqui a questão do diálogo, da mediação do professor, da necessidade do ensino escolar aqui. Os livros de Lobato, parecem aqui prescindir o que? A instituição a qual destina os procedimentos pedagógicos da escola novista. Então, ele casou muito bem tudo isso, tá? Aí aqui ele trouxe aqui a questão dos objetivos autoformativos, da psicologia, do modelo, né, de família, das interpretações aqui, a família, a criança, o cotidiano, a questão da naturalidade dos seus personagens aqui, Narizinho e Pedrinho possuíam as características das crianças a quem ele dirigia os livros, tá? Crianças comuns, encantadas, com histórias envolvidas aqui num mundo de mistério, de fantasia, de mitos brasileiros, da língua e da cultura, da ciência, da resolução de problemas cotidianos, do pensar reflexivo aqui, de conhecer, aprender aqui a questão aqui do conhecimento, né? Então, ele foi pensando, né, nesse homem, no clima, na liberdade, no desespero, né, nos conflitos. E aqui os personagens deles, né, tão próximos à ideia de liberdade pedagógica proposta, né, pela Dona Benta, que é uma senhora que tem algumas características próprias. Ela contava as histórias, né, as aventuras, a erudita ou sábia, né? E aqui também a figura do professor, do autor, né, que soubesse ensinar, como ensinar sem desqualificar a questão intelectual do conhecimento,
dos mitos, das histórias, da fascinação, né? E o que mais eu gosto, né, de ensinar, e fica tudo claro, né, como aqui a questão dos livros, né, a questão aqui dos personagens, né, então ela vai trazendo aqui uma leitura da tia Anastácia, do Visconti, a valorização de uma sabedoria prática como ponto de partida, e aqui o processo educativo científico, a forma aqui fantasioso. A tia Anastácia é a cozinheira do sítio, ela também participa das aventuras da turma, né? Ele retratava a questão negra, sim, mas ela era uma negra querida, né? Amada, tá? Em matéria de estudos, né? Ela não foi totalmente ignorada aqui, tá? Então, a questão, através das experiências vividas, ela era, né? Ela tinha um papel, né? Preponderante ali, claro. Faziam brincadeiras com ela, né? No sentido assim, como ela era só uma cozinheira, né? A questão da valorização da experiência da vida prática, dos personagens, tá? Do Narizinho, do Pedrinho, da Dona Benta, da tia Anastácia, que encantavam o universo, personagens, né? Que encantavam o universo infantil, as aventuras aqui do sítio do Pica-Pau, o sítio, né? De Monteiro Lobato. As interpretações pedagógicas, a turma do sítio, a questão aqui das gerações mais velhas e mais novas, então não tinha idade, né? Todo mundo, não existia idade para assistir aqui e ler, né? Não existe idade para ler as obras aqui de Monteiro Lobato, tá? E o Visconde, né, que era um personagem que de ignorante não tem nada, bem ao contrário, uma expressão viva do conhecimento científico que se interpõe nessas relações interpessoais, pedagógicas, do universo, né, lobatiano, ao saber popular, aos mitos, às crendices, ele sempre tinha uma resposta, né? Ele era um espertinho aqui, tá? Lá na página 9, nós vai revelar aqui um pouco do particular, de discutir os objetos, os conhecimentos da matemática, da ciência, de solucionar os problemas aqui, o saber científico, as relações interpessoais, pedagógicas, tá? Aí a boneca de pano deu vida, né, nesses livros, tá? Gramático, o próprio conhecer, o desenvolvimento das ciências, o conhecimento dos saberes aqui, o espírito de líder, também a curiosidade, e ela aprontava, né, algumas aqui. E a questão da literatura infantil de Monteiro Lobato, ela vai configurar aqui um universo, né, pedagógico, mas também imaginativo, tá? A questão aqui da realidade, dos saberes, do mundo, do senso comum à ciência, dos saberes das crianças, de diagnosticar, de investigar, de refletir sobre os problemas encontrados aqui nas aventuras, trabalhando desde a cultura popular, até o saber filosófico, tá? Até o saber filosófico, tá? O processo de aprendizagem aqui, a questão da cultura, os aspectos da literatura infantil, e sempre pautado na questão pedagógica e da escola novista. Bom, pessoal, a filosofia da educação e da literatura infantil aqui, ele vai trazer aqui a questão da escola pedagógica novista,
de retratar o ensino, a relação entre a criança e o adulto. Os pioneiros aqui da Escola Nova, Anísio Teixeira, a Emília, né, no País da Gramática, a educação progressista. E ele vai trazendo aqui a questão da Dona Benta, né? E aqui ele traz aqui outras discussões em relação aos personagens. Professora, Okay? pelo fato dele ter sido pioneiro, talvez a criação que os personagens que ele idealizou fosse exatamente essa questão da identidade do brasileiro, né? Do Jeca Tatu, que ele inventou também. Então, só pelo fato de tê-los trazido para a literatura já foi uma abertura da discussão, né? Muito, muito, né? Ele é consagrado, né? Ele é um autor consagrado. Eu estou estudando, exemplo, lá vou eu. Eu estou estudando um teórico que foi o Wolfgang Isser, da teoria da recepção, que ele era. Ah, não, mentira, estou falando errado. É o Yaus, do Robert Yaus, que ele, nossa, deixou uma contribuição gigantesca para a teoria da recepção, mas ele era oficial de Hitler. Não conheço ele. Então, depois que todo mundo descobriu que ele era um alto oficial de Hitler, que perseguiu um monte de judeu, e que tinha essa questão da eugenia, né? Estou falando disso por causa da eugenia. E eu acho que o Monteiro Lobato é dessa época. Então, a mesma forma que os anos 50 e 60, a partir da Segunda Guerra, né? A partir dos anos 40, que essa forte movimentação, não só da questão comunista, né? Vou chamar de socialismo em geral, que na teoria realmente era uma coisa assim apaixonante, era uma coisa até utópica, né? Lindo. Eu acho que Marx foi o cara que conseguiu colocar ideologia no papel, uma ideologia que todo mundo sonhava, mas que na prática não tinha sido experimentada ainda, né? E hoje a gente conhece essa experiência, a mesma forma que a gente conhece a experiência do eugenismo lá dos alemães e que tinha no Brasil nessa época. Exatamente. Então, hoje, quando a gente julga, não, Monteiro Lobato era racista, era misógino. Ai, por favor, né? Então, se a gente julgar com os olhos de hoje, realmente. Agora, se a gente não conseguir contextualizar, eu não defendo eugenista, racista, comunista, nem esquerdista, nem direitista, nem qualquer ista, né? Mas a questão é que o pensamento naquela época estava sendo desenvolvido assim. Então, a gente tem que entrar lá na época para poder julgar. Aliás, não pode julgar, né? A gente tem que tentar filtrar as contribuições que foram positivas no mundo que era daquela época, que não é o mesmo mundo de hoje, e os desafios de hoje. Os desafios de hoje continuam tão gigantescos quanto, porque o papel que a escola ainda não conseguiu desempenhar, né, que é formar um cidadão crítico. A gente talvez não seja mais analfabeto como era antes, mas analfabeto funcional dá na mesma, né? No mundo que a gente vive hoje, tem que ir além do ler e escrever. Mas, na minha concepção, professor, eu estou falando tudo isso aí para dizer que o grande aprendizado foi exatamente esse, no sentido de que nós temos que ter mais elementos para fazer julgamentos e taxar um personagem, ou um autor, ou uma obra, porque ela tinha esse reflexo da época, né? Ela atendia uma demanda do pensamento que estava acontecendo na época. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão de ampliar o nosso julgamento também para elevar ele a um contexto que estava presente na época. Então, esse, na minha opinião, quando a gente estudou o Monteiro Lobato na literatura, foi esse o meu grande aprendizado, que a gente precisa ter mais elementos, né? Ao julgar de Yaus, por exemplo, que deixou uma contribuição gigantesca para a teoria, meu Deus do céu, eu não quero nem saber da personalidade dele, o que ele achava, o que ele achava de judeu, né, se ele era ou não um alto oficial de Hitler que defendeu. Então, esse tipo de questão para a teoria
que ele desenvolveu, que é a teoria da recepção, eu acho que é irrelevante. E, ao mesmo tempo, agora, se nós formos discutir o comportamento e o valor da época, daí sim, da mesma forma, Monteiro Lobato. Aí, se a gente for falar sobre eugenia, tinha um representante lá que era o Monteiro Lobato. Mas todo mundo tinha uma visão do negro que explícita na tia Anastácia, né? Porque era normal, era natural, não era uma coisa fora do padrão que ele colocou na tia Anastácia, uma cozinheira, era uma questão normal. A escravidão ainda estava muito latente no país, né? E ela era sábia, né? Porque quando as crianças, né, a turminha lá da Emília ficava em apuros, quem é que ela resolver os problemas deles? Né? Ela é mediadora também, né? Ela era mediadora, né? Ela fazia o papel da mediação, né? Ela ia lá resolver as fuliadas deles, né? É isso que aí. a Emília aprontava, né? Aprontava as dela, ela era muito engraçadinha. Então, aí é que está, né? Eu acho que daí eu chamo, me perdoem, né? Mas eu tenho essa liberdade com vocês, mas aí eu chamo de ignorante. Porque nós temos que separar o joio do trigo. Veja bem, aquele autor. Por exemplo, Freud. Freud se drogou. Ele cheirou. Ele usou droga num período, tá? Mas sessões glicérgicas, né? Mas assim, ó, eu vou dar o exemplo de Freud, né? Por exemplo, ele usou um período da vida dele, ele se drogou, tá? Diz a história que era para fazer um experimento, né? Mas veja bem uma coisa. Quem é contra, né, a questão de se drogar, de puxar um fuminho, de cheirar, sei lá o quê, tá? Não, então ele não presta. Não. Ele deixou uma obra, né? Ele tem a contribuição dele até hoje, principalmente em relação a quê? Às doenças psicossomáticas. Tá? Então, ele deixou uma contribuição. Então, pessoal, ninguém você olhar o Monteiro Lobato como escritor que trouxe a questão da literatura infantil e que construiu uma obra significativa para as crianças daquela época e que, para mim, ele é eterno. Tá? Agora, os defeitos dele, eu também tenho. Eu não sou maravilhosa. Tá? Se a gente fosse desqualificar todos os cantores, os autores que de alguma forma têm contato com droga, então a nossa cultura estaria bem prejudicada, né? Não, você não ia falar com ninguém, né? Quase. Ia sobrar pouco, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil já iam estar desqualificados. Existe, se vocês não sabem, mas existem terapeutas, tá? Que usam maconha no consultório. Nossa, durante a sessão? Uhum. Nossa. Bom, no caso, o terapeuta consome a droga, é isso? Não, eles utilizam a maconha, para ver se por exemplo, vou dar eu estava lendo um artigo esses dias, tá? Então, claro que isso não é legalizado no Brasil, a droga não é legalizada, tá? Então, por exemplo, você tem lá, vai um paciente lá que é totalmente racional. Ele é razão, tá? Então, eles indicam algum tipo de medicamento, algum tipo de droga, pode ser um remédio ou até a maconha, tá? Então, no nosso país, é terapêutico. No nosso país é proibido, tá? Mas nesses países aí que é liberado. É igual a questão dos arquétipos, né? Do jogo de tarô, que eu já falei aqui quando eu trabalhei as fábulas. Existem terapeutas que trabalham com os arquétipos, porque o jogo de tarô, o original, tá? Ele
ele tem, né, as figuras dentro dos arquétipos e tem terapeutas que utilizam. Tá? Não como uma adivinha, uma vidência, mas como uma análise da personalidade. Tá? Então, eu já conheci terapeutas que são junguianas, né? Que são junguianas, eu trabalhei um pouquinho de Jung com vocês, que trabalham nessa perspectiva. Então, imagina, ela trabalha com tarô, aí cria aquela coisa. Nada a ver, gente. Né? Então, tem muito, sabe, muito preconceito, tá? Muito julgamento aí. Ô, professora, as sombras de Freud é exatamente o estudo que o Jung fez, né? Ou seja, ele construiu os arquétipos dentro do que o Freud chamava de sombras, né? Exatamente. Dos buracos, né? Das sombras e dos buracos. Ele pegou uma carona, né? Jung pegou uma carona numa parte, né, da obra de Freud. Porque o Freud, ele trabalhava em cima do inconsciente, tá? E o Jung, ele defende o quê? O inconsciente coletivo. Ah, tá. É isso aí. Tá? Ele defende o inconsciente coletivo. Então, ele tem toda uma... Ele não acredita só no inconsciente do eu, tá? Existe o inconsciente coletivo. Então, o pensamento em massa é um inconsciente coletivo. E daí ele entrou com a questão dos arquétipos, tá? Que é a figura, a imaginação, tá? Bom, pessoal, eu vou lá para o outro texto, né? Vamos, então, dar uma olhada ali. Então, esse primeiro texto, ele traz aí algumas reflexões, mais da educação infantil, né? Esse aqui, ele vai trazer a literatura de Monteiro Lobato na sala de aula entre o ético e o estético, tá? Eu achei bem interessante esse artigo. E ele vai trazer aqui o fruto, né, de uma pesquisa que são duas autoras, né, a Francisca e a Marta. Então, as autoras, elas fizeram uma pesquisa dentro da obra de Monteiro Lobato, tendo aqui o objetivo de compreender a importância da leitura literária para a formação da criança, como um sujeito ativo das obras, os questionamentos, a questão das crianças aqui, da formação dos leitores, dos problemas da literatura das obras de Monteiro Lobato, o gosto pela leitura da literatura, o autor que encanta, que desperta, que traz uma questão crítica aqui, e a questão aqui de trabalhar com a obra lobatiana na sala de aula, contribuindo aqui para superar o quê? As dificuldades de aprendizagem aqui dos estudantes. Tá? Então, aqui elas fizeram aqui uma pesquisa em cima do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? A questão da fantasia, do envolvimento, de discutir e compreender a importância da leitura, da literatura, a questão da literatura de Monteiro Lobato entre o ético e o estético, que é fruto de um estudo bibliográfico que elas fizeram aqui, ressaltando a carreira de múltiplas facetas do escritor, ele teve muitas múltiplas facetas aqui no século XIX, questionamentos aqui em relação às obras, às temáticas, ao âmbito escolar, ao encontro da criança com o livro, o ato de ler, sobre a questão da personalidade aqui da época, contextualizando aqui, como você já colocou, André, a questão de Lobato,
A questão aqui dos contos de fadas, do linguajar, né, das imagens, né, da questão ideológica, da preocupação aqui da relação ao tratamento da literatura da sala de aula, como que ela vem sendo trabalhada com as crianças da atualidade, da formação desses novos leitores em sala de aula, como essa leitura vem trabalhar a questão de dialogando aqui, tá? Então, ela traz aqui alguns autores, né, que nós já vimos, Casson e outros aqui, tá? E as narrativas aqui das crianças, a importância da figura de Monteiro Lobato através das narrativas, encantando os leitores, o seu lado crítico também, para a época, um caráter político, ideológico, tá? E encantando aqui a consciência crítica, o conhecimento concreto da humanidade. Ele tentava retratar, né, através da fantasia, a realidade, essa transformação social da época, de compreender as crianças, e trazer, né, Monteiro Lobato para a contemporaneidade, né, para o momento contemporâneo aqui, na questão aqui do conhecimento, da mediação, da paixão, tá? Que traz aqui a questão de familiarizar, né, os estudantes no texto aqui de Monteiro Lobato, no contexto social, crítico, a discussão sobre o preconceito, sobre os negros, tá? As reflexões aqui do ambiente escolar, o racismo, tá? Pesquisa, literatura infantil, né? A questão da negrinha, da formação preconceituosa. Claro, você vai trazer a obra para a época e vai discutir, tá? Então, entre o ético e o estético, aqui na pesquisa, né? Eu já estou na pesquisa aqui das autoras, na pesquisa aqui das meninas aqui. Então, elas fizeram um estudo bibliográfico, tá? Dentro do curso de letras de português, fizeram uma leitura aqui dos teóricos, dos debates, das obras de Lobato, né? E que resultados que elas chegaram aqui nessa discussão, tá? Que é um clássico literário que se trabalha na escola atual, né, de Monteiro, dialogar entre o tempo, a realidade, tá? E o Sítio do Pica-Pau Amarelo é um microcosmo, né, onde cada um é livre para expressar sua opinião, onde as decisões são tomadas pelo voto, tá? Então, com as obras, os personagens são livres para se posicionar e tirar, né, pela Emília, que fala tudo que vem à cabeça, embora com tamanha rebeldia, né, problemas envoltos. Isso é a realidade, né? Você vai ter, se você avaliar, né, mais profundamente cada personagem de Monteiro Lobato, você vai tê-los no mundo real. Alguns ainda, né? E a questão aqui da dinâmica, da transformar hipocrisia em credibilidade em algo mágico, educativa, problemática de uma sociedade, tá? Induz a criança a tentar solucionar o quê? Situações conflituosas da formação da criança, do adolescente, a questão, ele trabalhava de forma livre, que o preconceito seja visto como posições ambíguas do autor, do escritor, não como uma coisa, né, vou matar Monteiro Lobato. A questão da reflexão aqui em relação à cultura, aos negros, à grandeza, às narrativas, o linguajar, né? A questão aqui
muitas vezes aqui, dialogando, né, sempre, Monteiro Lobato, o valor ético, estético, entender aqui a figura do negro, né, dentro de uma análise preconceituosa, que o próprio linguajar, a questão da ficção, desse lado crítico, transformador, social, político, reflexivo, dentro das narrativas que Monteiro Lobato nos traz. E também, também tinha o lado da bondade, da solidariedade, tá? Do belo, do sublime, né? Do amor, às vezes de uma forma simples, às vezes irônica. Tá? E a literatura, ela exerce um papel fundamental na formação, né, nossa, como nós já discutimos várias vezes, o professor sendo um mediador desse trabalho, tá? Trabalhando aqui a questão do que foi aqui o diálogo, a realidade, então, eles vão aqui repetindo, tá? O que nós já discutimos aqui no texto, tá? Para trazer a questão do diálogo, a discussão da negrinha, e aqui, né, uma questão do desrespeito à personagem também, dependendo do olhar, né, da questão da criança pobre, discriminada, tá? E que acontecia mesmo na época, e não vamos ser hipócritas aqui, né, pessoal? Que acontece ainda hoje, né? Discriminação em relação à criança, que hoje nós não usamos mais o termo pobre, tá? Mas sim de vulnerabilidade social, tá? Então, ele não estava mentindo. Bom, quais são as considerações aqui em relação a esse artigo? Tá? Ele abrange aqui um público misto, como eu já falei, né? Monteiro Lobato, ele é para todas as idades, adolescentes, adultos, leitores acadêmicos, gerações, de valores, retratar o social, a ludicidade, a brincadeira, a questão ideológica, a questão aqui do preconceito, tá? O desejo de fazer parte de uma sociedade, do trabalho, do desenvolvimento crítico, reflexivo aqui, do aprofundamento dos aspectos aqui em relação a interagir e refletir sobre a ideologia do autor. Existia uma questão ideológica. Pessoal, por atrás de todas as obras tem uma questão ideológica. Ninguém escreve por escrever. Existe um pensamento crítico aqui da própria história. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu só vou... O outro texto, ele vai trazer a mesma discussão, tá? Eu só vou aqui só abrir ele para ver se tem mais alguma questão nova, Então, aqui, ó, considerações sobre Monteiro Lobato, representando, né, a literatura. E aqui ele vai trazer, né, a mesma discussão, o ícone, né, da literatura infantil, aqui literatura nas escolas, tá? Então, vai trazer aqui a mesma contribuição. Vocês irão encontrar uma infinidade de artigos, de discussões e tudo mais, tá? Nós temos que pensar que a infância, ela vai até 11, 12 anos, tá? Depois vem o quê? Adolescência, tá? Até 18, 19 anos aqui. Então, mas, como que eu vou trabalhar Monteiro Lobato com os adolescentes? Da mesma maneira, como nós já discutimos lá no início das nossas aulas,
da mesma maneira que você vai trabalhar qualquer outra obra, explorando, trazendo a história de Monteiro Lobato, pesquisando sobre a biografia dele, sobre as obras de Monteiro Lobato, verificando aqui, tá? A prática, a reflexão, trabalhar com teatro, trabalhar com pesquisa, trabalhar com o próprio programa, né, da televisão, você pode estar trazendo aqui. Uma coisa que eu não achei, não sei se tem ainda, tinha uma página, né, de Monteiro Lobato, eu não sei se eu coloquei lá para vocês o endereço. Coloquei lá. Tá? www.monteirolobato.com, tá? Então, é uma página aí, não sei quem mantém essa página viva, tá? Mas existem algumas editoras, existem alguns pesquisadores da obra que mantêm aí alguma página, alguma coisa dele. Pessoal, alguma questão sobre a obra de Monteiro Lobato? Então, a questão da escola novista, veja bem uma coisa, houve muita crítica em relação os professores, os pesquisadores, os educadores que defendiam a escola tradicional, trouxeram muitas críticas aqui em relação à escola nova. Por quê? Por que eles traziam aqui muitas críticas? Que eles colocaram muito a questão assim, que ocorreu o quê? Um esvaziamento, tá? Um esvaziamento dos conteúdos, tá? Então, a escola nova, houve um esvaziamento, o professor começou a perder o poder, tá? Não ter controle em relação à disciplina, a questão disciplinar dos estudantes, tá? Pessoal, alguma questão, alguma contribuição? O que vocês pensam, Como que vocês trabalhariam Monteiro Lobato, principalmente no ensino médio, No ensino médio. Hoje essa galera aí é mais ligada, em literatura americana, né? Daí eu vou ser bem honesta, eu acho que é meio complicado aí, né? No ensino médio. Tá? Eu acho que até o 9º ano, talvez trabalhar mais como uma fonte de pesquisa, de discussão, trazer essa discussão aí até, que agora a mídia está em cima, dessa coisa do racismo de novo. Vai e volta, né? Bom, pessoal, vamos lá. Ô, professor, eu acho que a contribuição mais importante para trabalhar com Monteiro Lobato na sala de aula seria exatamente essa temática, né? Hoje é. Ver-se como se fosse um retrato da sociedade na época, e, logicamente, a escola hoje é um retrato da sociedade atual, e ver os temas que seriam interessantes nesse universo aí. Acho que ficaria bem atrativo para a molecada. Trabalhar essa questão, os próprios personagens, Eu acho que Monteiro Lobato, ele deixa muito claro quem é cada personagem. Então, você trabalhar, eu acho que seria bem interessante você trabalhar cada personagem e trazer esses personagens para o mundo contemporâneo, Então, e também você pode transformar eles, A Emília hoje. Como que seria a Emília hoje? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista da última Emília, da última globalista. Eu não vou lembrar o nome dela, ela é muito bonita até, uma moça bonita.
A última, acho que ela fez aquelas, as empreguetes lá. Ah, eu sei quem é. Então, ela foi a última Emília. Então eu estava assistindo, ela estava. Porque eu já me vesti, eu já fui Emília várias vezes. Eu tinha a roupa da Emília em casa, né? Eu participei muito de peça de teatro de Monteiro Lobato, aonde eu era Emília. Eu amava a Emília, acho que eu me identificava com a Emília, né? Pode. Até hoje, né? E daí eu estava assistindo uma entrevista dela, né? Então, ela contando, né, como que a Emília foi para ela. Então, você pode fazer essa relação, né? Trazer os atores e ela falando, né, da Emília hoje, como que a Emília seria hoje. Bem interessante. Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fez aquela lá das empreguete lá. Tá? Ela era uma das empreguete. Uma bem bonita, assim. Então, trabalhar esses personagens, né, a própria Anastácia, a vovó, porque hoje, né, o modelo de vó é diferente também, tá? O modelo de vó é diferente, tá? Não sei se tem avós aí que leem história para criança, né? Não sei. Eu acho que elas estão mais no Facebook, né, pessoal? Olha, minha tia, mas eu ri tanto domingo à noite, ela não, olha. Domingo à noite tocou o celular e era do Face. Eu pensei, meu Deus, quem é que está me ligando do Face? 11 horas da noite. A minha tia ensinaram ela a ligar do Face agora. Né? Então, quer dizer, eu acho que está mais fácil as vovós estarem no Facebook, né, pessoal? Mas eu me matei de me arrachava. Eu fiquei imaginando, né, que a minha mãe morreu já. Agora vai fazer 20 anos, né? Eu fiquei imaginando a minha mãe com o celular, porque com o telefone ela já era um terror. Imagina ela em redes sociais fruticando a vida dos outros. Eu ia me divertir muito, né? Que a minha mãe era muito divertida. Pessoal, mais alguma questão, alguma contribuição? O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que vocês já tiveram, né? Aula sobre Monteiro Lobato, mas eu quis trazer essa reflexão aí, porque, gente, estudar Monteiro Lobato é uma coisa eterna, né? É uma obra muito vasta, né? É muito vasta, né? Ele deixou, é, ele deixou uma contribuição enorme, né? Não, é. Bom, pessoal, mais alguma questão? Bom, sobre a. Só faltou um negócio aqui, só um minuto, que eu quero passar para vocês. Só um minutinho aqui. Que eu acabei esquecendo. Então, aqui só a. Eu esqueci de falar da biografia dele, né? Eu me perdi um pouco aqui, ó. Então, aqui algumas informações, né? O nome dele era Edgar Monteiro Lobato, né? Não, peraí. Era. Só um pouquinho. Então, é José Bento Renato Monteiro Lobato. Olha o nome dele. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, um ativista, um diretor e um produtor brasileiro. Ele nasceu em 18 de abril, né? Então, 18 de abril é na literatura, né?
comemorado, né, o dia de Monteiro Lobato, em 1882, Taubaté, São Paulo, e ele faleceu em 4 de julho de 1948. Então, pessoal, não tem como, né? Naquela época, a questão do negro era uma questão muito forte, tá? Ele era, né, professor de direito, foi casado aqui, né, teve filhos, Ruth Monteiro Lobato, Edgar Monteiro Lobato, Guilherme teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Ele comprou a fazenda, né, onde ele criou o sítio, né? Há quem diga que ele morreu pobre, né? Não sei. Ele tinha uma editora também, né? Tinha. Porque depois, né, os filhos, né, fizeram lá o contrato, né, com a Globo e tudo mais, né? A questão... Eu não sei quando que nasceu o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai. Deixa eu pegar aqui. Eu também não sei. Quando nasceu, né? Quando começou? Vamos ver aqui se sai. O primeiro episódio foi em 1977. 7 de março de 1977. Né? Então, os filhos, né, a família, que transformaram, então, junto com a TV Globo, né, a questão da obra dele em desenho. Tá? Então, algumas curiosidades aí em relação a ele. Tá? Mas, né, há quem diga que ele morreu pobre, mas isso eu também não sei. Pessoal, mais alguma questão, alguma contribuição? Eu vou parar aqui a gravação, tá?